Nós temos meditado nessa epístola aos Efésios, nós já meditamos nesse capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, quando nos fala, e o tema que eu tenho trazido para estas mensagens, no capítulo 4 de Efésios, é a respeito de manter a unidade da igreja. Manter, que é exatamente o que ele nos fala no verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesses primeiros versos que nós já meditamos, do verso 1 até o verso 6, ele faz uma breve descrição do que é a igreja. E ele chama a igreja de quê? Logo a primeira expressão, de corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. E apesar de que aqui nesse texto ele só cita, mas nós sabemos, como por exemplo em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala que, mesmo que existam muitos membros em um corpo, mas todos os membros formam um só corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas apesar de diferentes membros, nós somos um só corpo. Temos uma descrição, então, um só corpo, um só Espírito, que dá vida a esta igreja, porque Espírito é vida. Esse Espírito que nos dá vida nos leva a uma só esperança da nossa vocação. O único objetivo, o maior objetivo da igreja, como corpo de Cristo, é fazer o quê? O que acontece, o que ele nos fala no verso 5, porque há um só Senhor, toda a igreja tem uma esperança. A esperança da igreja é que Cristo seja proclamado e reconhecido como Senhor. É ou não é verdade? Esse é o nosso maior propósito. É para isso que fomos chamados. A nossa esperança é que um dia todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e por isso há uma só fé. E aqui lembre-se que a palavra fé não significa simplesmente crença, mas fé significa compromisso. Se eu tenho um Senhor, eu tenho compromisso com Ele. Eu tenho um comprometimento com Cristo. Há um só Senhor, um só compromisso, um só batismo. E o batismo é justamente o quê? É aquilo que sela o compromisso. É o primeiro passo de quem faz compromisso com o Senhor, é o quê? Ser batizado. O batismo é o selo do compromisso, da fé, do comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, nós como igreja, e é por isso que os nossos irmãos lá do passado, em primeiro lugar, até é bom lembrarmos, eram perseguidos justamente por isso. Porque o compromisso da igreja, o compromisso do corpo de Cristo, é em primeiro lugar, e se for preciso, o único compromisso que pode levar até momentos difíceis da vida é com Cristo. É com Cristo. O maior compromisso da igreja é com Cristo. Lembre-se que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, e foi isso que nós meditamos semana passada, só estou trazendo agora para chegarmos a esse ponto, para continuarmos, porque o texto continua. Às vezes a gente fragmenta demais a passagem bíblica, mas é por isso que eu estou trazendo de volta isso para a gente entender e levar adiante. Por essa razão que os cristãos começaram a proclamar, porque a expressão "há um só Senhor", essa expressão naquela época era uma expressão perigosa. Porque ela não era uma simples declaração religiosa, ela era uma declaração que tinha implicação política, porque a palavra que é usada para um só Senhor era a palavra que era usada para se referir ao imperador romano. Só o imperador poderia ser reconhecido como o único Senhor. E quando os cristãos começaram a proclamar que só Jesus é o único Senhor, isso começou a dar problema. A tal ponto que se instalou na Ásia Menor, nas cidades pequenas, uma vez por ano, todos tinham que andar na frente de um magistrado, de um juiz, levar um pouco de incenso, jogar sobre aquele pequeno altar, jogar o incenso e fazer a seguinte declaração: César é Senhor. E os cristãos começaram a se recusar. Não recebiam o documento de que eram bons cidadãos. Porque ao final da declaração recebiam um documento, e com aquele documento estava declarado que eles, uma vez por ano, declararam que César é Senhor, podiam comprar, vender, levar a sua vida. E quem não tinha aquele documento na Ásia Menor começava a ter problema. Quem é que começou a ter problema? Todo mundo
estava bem, menos os cristãos. Os cristãos foram acusados de serem possíveis traidores. Os cristãos foram acusados de não serem, se fôssemos usar a nossa linguagem de hoje, verdadeiros patriotas. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também declarou em Filipenses: a nossa pátria é o céu. O primeiro compromisso do cristão é com Jesus Cristo, porque Ele é o seu Senhor. E aí então, ao descrever e falar tudo isso sobre a igreja, descreve que é um só Senhor, um só compromisso, a fé, um só batismo, uma só marca que confirma. E quando nós temos essa unidade, então Deus está sobre todos e em todos e através de todos. Essa é a descrição. Mas aí nós diríamos assim, talvez estaríamos contentes e satisfeitos com a descrição, ou declarar quais são as qualidades desta igreja do corpo de Cristo, que se mantém unida na unidade do vínculo da paz por meio do único Espírito que habita e faz nós respirarmos a vida espiritual, o Espírito de Cristo. Mas depois de declarar as suas qualidades, como é que esta igreja é e qual é o seu compromisso, ele fala: mas agora tem mais. Agora cada um de nós, também dentro da igreja, tem uma função. A função. Cada membro no corpo tem uma função. Até hoje, pelo menos, ao que tudo parece, no corpo humano, o único órgão que parece que hoje em dia não tem muita função, e você, quando sabe que tem, é porque ele tem que ser tirado, é o apêndice. Dizem que o apêndice é para filtrar celulose. Eu acho que você não come papel nem bambu todo dia, então ele fica ali meio esperando acumular com alguma coisa para dizer: você tem um apêndice, alguém vai te tira. Eu acho que a única parte do corpo de Cristo que nós não podemos ser é apêndice. A utilidade dele é acumular quando dá infecção, ser cortado. Mas no corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função. Tem uma função. Aqui, logicamente, nesse texto de Efésios, ele não vai descrever todas as funções do corpo de Cristo. Se você quer ler listas de dons no Novo Testamento, que aqui nós temos uma pequena lista, que trata de uma parte específica de uma função dentro da igreja, mas não é toda. Em 1 Coríntios capítulo 12 e em Romanos capítulo 12, nós temos outras duas listas de dons. E aqui em Efésios capítulo 4, no texto que nós lemos, também há uma lista. Nenhuma das listas são completas. Elas tratam de uma parte específica daquela função ali dentro do corpo de Cristo. E em Efésios capítulo 4 acontece a mesma coisa. Nós temos aqui parte dos dons, de uma função específica dentro do corpo de Cristo. E o interessante é que ele fala que estes dons são os dons conferidos diretamente por Cristo. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que ali os dons são conferidos ou concedidos pelo Espírito. O Espírito concede dons. Quando você vai em Romanos capítulo 12, ele diz que os dons são concedidos por Deus. E quando nós estamos em Efésios 4, ele diz que os dons são concedidos aqui, esses dons, por Cristo. É interessante que cada uma das listas tem uma maneira de expressar para que são os dons. E aqui no capítulo 4 de Efésios ele faz algo interessante, que é o que nós começamos a ler a partir do verso 7. Ele diz que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então veja que aqui os dons ele está falando são concedidos por Cristo. E Cristo concede segundo a medida, segundo a proporção da necessidade. Os dons de Cristo não são concedidos aleatoriamente. Os dons de Cristo não são concedidos de forma em que se esbanje e se desperdice. Os dons são concedidos na medida necessária, na proporção necessária, nem mais, nem menos. É mais ou menos como Deus dava o maná todos os dias para o povo no deserto. Não era nem mais, nem menos. Era o que cada um necessitava. Aqui os dons de Cristo são concedidos na medida, na proporção que a igreja necessita, para que ela possa desempenhar e ter essa característica de ser uma igreja unida,
de ser uma igreja que mantém a unidade. E o interessante é que ele vai até uma passagem lá do Antigo Testamento, no livro dos Salmos. No verso 8, ele faz uma citação do Salmo 68, verso 18, mas ele faz uma pequena variação do Salmo. No Salmo 68, verso 18, ele está descrevendo o rei. Quando ele foi, depois dele ter ido para o campo de batalha e ter vencido, normalmente o que os reis faziam? Quando o rei vitorioso saiu para o campo de batalha, venceu, aí ele trazia no cortejo pelas ruas da cidade os cativos do exército derrotado. E ele faz justamente essa citação do Salmo 68 que descreve isso. Quando o rei, depois de ter vencido, ele voltava, e aqui ele está descrevendo o rei de Jerusalém, o rei em Judá, que ele, depois de ter saído para o campo de batalha e venceu, para voltar para Jerusalém, ele tinha que subir. Para ir para o campo de batalha, ele tinha que descer. Mas ele desceu para depois subir novamente. E quando ele sobe ao Monte Sião, quando ele subia a Jerusalém, mais uma vez ele trazia no seu cortejo de vitória cativos. Aqueles que desafiaram, mas foram derrotados, eram trazidos em cativeiro. E quando ele voltava trazendo cativos, ele trazia também despojos de guerra. Ele recebeu, e quando ele entrava com os cativos e com os despojos da guerra, da vitória, quando ele ascendia ao monte mais uma vez, o que acontecia? Ele recebia presentes também de volta. Os reis recebiam presentes, recebiam louvores, recebiam declarações. Lembram-se, só para a gente ilustrar um pouquinho isso aqui com uma história bíblica, lembram-se lá da época quando Saul era rei, e aí Davi começou a aparecer, e aí Davi foi para o campo de batalha, e aí juntamente com o exército, e aí Davi comandava e venceu. Ele ainda não era o rei Davi, ele era o soldado, o escudeiro de Saul. E aí quando eles entraram em cortejo pelas ruas da cidade, e aí as pessoas começaram a gritar: Davi vence milhares, Saul vence milhares, mas Davi dezenas de milhares. E o rei falou: para aí, acho que vocês inverteram a ordem. Davi vence milhares, o rei dezenas de milhares. Não, nós falamos certo, é Davi mesmo. Aí ele não gostou. Porque quem tem que receber a glória da vitória é o rei. Já viu? E é assim mesmo, né? Vai àquele campo de batalha, morre um tanto de soldado que foi lá para lutar, para vencer, mas quem entra para o livro de história que venceu foi o general, foi o rei. E o rei, quando voltava, trazendo os cativos, trazendo os despojos de guerra, quando ele entrava pelas ruas, as pessoas ainda bradavam e honravam ao rei pela grande vitória que deu ao povo. E é isso que o Salmo 68, 18 descreve. Só que ele descreve de uma forma, declarando que essa vitória do rei, agora acontece algo. Na citação em Efésios, ao invés de seguir como está no Salmo, tanto no Salmo em hebraico, como na versão traduzida para o grego, da chamada Septuaginta, ao invés de dizer que ele recebeu dádivas, recebeu presentes, em Efésios ele diz: ele concedeu dádivas, ele concedeu presentes. Porque aí ele olha para o rei de uma perspectiva onde ele trouxe os despojos, mas ao invés de ficar para si, ele distribui com os seus comandados, que era uma prática que muitas vezes também se fazia. Então veja que ele coloca isso num contexto interessante. Ele quer colocar num contexto em que o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, porque ele já declarou: há um só Senhor. E quem é o nosso Senhor? Jesus. Esse Senhor, quando ele está na sua igreja, ele distribui dádivas, ele distribui dons dentro da igreja. E agora é sobre isso que é a parte que eu gostaria que nós meditássemos um pouco mais, para percebermos o que ele está dizendo. E ele diz que aquele que subiu ao alto levou cativo o cativeiro. Quando Jesus, aqui é uma descrição do rei, mas que ele aplica a Jesus, quando ele subiu ao alto é uma descrição da ascensão de Cristo. Quando Cristo ascende, ele aplica o salmo para a ascensão de Cristo. Quando ele subiu, levando o cativo, levando o cativeiro com ele, os despojos.
da sua vitória, a sua vitória que aconteceu, mas de uma forma paradoxal na cruz, através da morte, e aí agora ele retorna e concede dons. Ele diz, mas quem é aquele que subiu, senão aquele que antes havia descido às partes mais baixas da terra? Ele fala que aquele que subiu, Cristo que ascendeu aos céus, é aquele que antes havia descido ao mais baixo. E o mais baixo aqui não é somente a sua humanização, não é somente ele, o homem Jesus, mas ele está falando que andou sobre a terra, que desceu às partes mais baixas, ele quer dizer, porque ele foi sepultado, porque ele morreu. O que subiu é o mesmo que em primeiro lugar havia descido ao mais baixo. Ele declara então, não só a sua humilhação na humanização, mas a sua humilhação na morte. Lembram-se mais uma vez do texto de Filipenses capítulo 2, que nós o recitamos aqui há 2 semanas passadas, que ele fala que deve haver em nós o quê? O mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, o qual sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes o que ele fez? Se humilhou, se esvaziou, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem foi o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. É o que ele descreve sobre aquele que subiu, é o que havia em primeiro lugar descido às regiões mais baixas, a ponto de se tornar um ser humano, mortal como todos nós, para morrer uma das mortes mais cruéis de cruz, e uma das mortes mais humilhantes de cruz, e não só isso, ser sepultado. Mas aquele que desceu à parte mais baixa, foi o mesmo que também agora o quê? Subiu acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. O mesmo que desceu, é o mesmo que subiu, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, porque até as profundezas ele desceu, até o mundo dos mortos ele desceu, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse que ele está descrevendo. Quem é o que concede dons à igreja? A igreja não recebe dons, não recebe dádivas, não recebe presentes de um homem, simplesmente qualquer, mas recebe diretamente de Jesus Cristo. Quais são os dons? Quais são as dádivas que Cristo concede à sua igreja? Se você ler com atenção, qualquer leitor que preste atenção, vai perceber algo interessante. Principalmente eu recomendo você fazer isso. Quando você for para casa, leia de novo também esse texto, leia primeiro aos Coríntios capítulo 12, leia Romanos capítulo 12, que são as outras 2 listas de dons que nós temos no Novo Testamento. E você vai perceber uma coisa interessante, que já há uma diferença entre as listas de Coríntios e de Romanos com a de Efésios. Na lista de Coríntios, na lista de Romanos, os dons são atuações. Os dons são atuações. Mas na lista de Efésios, os dons são as próprias pessoas. Porque ele não diz que concedeu o dom de apóstolo, ele concedeu como dom o apóstolo. Ok? E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos 4 dons aqui, 4 dons. É verdade que porque cita-se 5 coisas, tem gente que fala que são 5 dons, mas não. Pela própria construção do texto, são 4 dons. 4 dons concedidos à igreja. E esses dons são as pessoas. São as pessoas que ele concede para a sua igreja, para desempenhar estas funções, esta parte da importância que existe para o crescimento da igreja e para a unidade da igreja. Eu não quero fazer aqui
uma análise detalhada, profunda de tudo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quais são esses 4 dons e como eles se manifestam na igreja? Que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. O primeiro deles é chamado os dons, uns para apóstolos. Na época do princípio da igreja, inicialmente tinham-se 12 apóstolos, que é que Jesus escolheu, né? Dentre os seus discípulos, Jesus nomeou 12, que ele chamou de os seus apóstolos. Depois, com o passar da igreja, a igreja desenvolvendo, nós sabemos da história, Judas se suicidou, saiu do apostolado, e aí colocaram outro no lugar dele, Matias, mas não ficou restrito a esses 12, porque no livro de Atos, Barnabé é chamado de apóstolo, Paulo é chamado de apóstolo, Júnia, uma mulher, é chamada de apóstolo no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. O grupo apóstolo, o termo apóstolo se tornou mais abrangente. A princípio, apóstolos eram os 12 que Cristo chamou. Mas com o passar do tempo, outros foram separados também para serem apóstolos. Mas quem eram os apóstolos na igreja naquela época? A palavra apóstolo só tem um significado. Ela significa aquele que é enviado. A própria palavra já descreve algo importante. O apóstolo era alguém que era um enviado, ele era uma espécie de, vamos assim dizer, num contexto ilustrativo aqui, ele era como um embaixador. O embaixador. O apóstolo era aquele que tinha uma função muito específica dentro da igreja no princípio. O apóstolo ele tinha a função de ir estabelecer igrejas. Estabelecer comunidades. Estabelecer o corpo de Cristo em diferentes lugares. O apóstolo não era aquele que chegava, estabelecia uma igreja e ficava ali o resto da vida. O apóstolo chegava, estabelecia uma igreja e ia embora, porque ele tinha mais igrejas para estabelecer. O apóstolo era uma dádiva de Cristo à sua igreja, mas aquele que vinha e iniciava a igreja naquele local. O apóstolo era aquele que chegava e dizia: aqui será implantada a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui precisa de uma igreja. Vamos estabelecer uma igreja aqui, em nome do Senhor Jesus. Ele ia lá e estabelecia a igreja. Hoje em dia, há muitas pessoas aí que estão chamando para si como um título de apóstolo, como se o título de apóstolo fosse um título de honra, de prestígio, para ter mais autoridade do que os outros. Mas você sabe como é que era o apóstolo daquela época? O apóstolo daquela época, quando ele chegava, não tinha tapete vermelho estendido para ele. Na realidade, quando o apóstolo chegava, às vezes tinha pedra para ele. Os apóstolos de hoje querem limusine e tapete vermelho quando chegam. Acham que apóstolo é um título de honra para todo mundo dizer: o apóstolo, o apóstolo. E fica sentado num trono, em uma igreja, enchendo de dinheiro a sua conta. Isso não é apóstolo. Apóstolo é aquele que desbrava o campo, chega onde não há igreja, é para lá que eu vou para começar a estabelecer uma igreja. Quando a igreja é plantada, sabe o que ele faz? Tenho que ir para outro lugar começar outra igreja. Isso é apóstolo. Não é essa deturpação que fazem com aqueles que querem, simplesmente, eles querem ser honrados, querem ser aplaudidos. Leia a história dos apóstolos. Paulo e Barnabé, quando chegarem em algumas cidades, eles não foram recebidos bem, foram apedrejados, foram aprisionados. Mas ao invés de desistirem do apostolado, eles diziam: cada pedrada, cada chicotada, cada humilhação, cada renúncia que alguém nos faz, confirma que nós estamos fazendo a obra de Cristo, estabelecer a igreja de Jesus Cristo. Deus começa a sua igreja por meio dos apóstolos. Alguém perguntaria: mas pastor, então não existe mais apóstolo hoje? Eu não seria tão radical a ponto de dizer: não há apóstolos. Só que eu sei que muitos que se dizem apóstolos, e essa é uma expressão que o próprio apóstolo Paulo usou, muitos que se chamam de apóstolos e não são, na realidade eles têm como Deus o seu próprio ventre. São palavras de Paulo. Parece que Paulo
estava escrevendo, olhando para 2000 anos depois. Se chamam de apóstolos, mas o seu Deus é o seu ventre, é a sua satisfação, é o seu orgulho. Apóstolo, existem apóstolos ainda assim, sabe o quê? Aquela pessoa que é enviada para um campo, para um local, aonde ele chega lá, e ele vai ter que começar do zero, uma igreja, aonde pessoas vão persegui-lo, vão maltratá-lo, não vão recebê-lo com o tapete vermelho, vão recebê-lo com a perseguição, mas ele insiste, e fica lá e começa a estabelecer uma igreja ali naquele local. Há uma história muito linda, que é verídica, infelizmente eu não posso dar, é verídica, eu não posso dar os dados exatos agora, porque eu não os encontrei nas minhas coisas que eu tenho, não consegui encontrar, mas a história essencialmente é assim, e é verídica. Um homem foi para estabelecer uma igreja como um apóstolo, em uma certa região de uma tribo, que eu creio que era na Oceania. Quando ele chegou naquela região, naquela ilha, ele ficou ali anos, pregando o evangelho para aquela tribo. E todos achavam que o tempo dele era perdido, porque nunca ninguém se converteu e ele morreu lá. Alguém diz assim, que trabalho perdido, hein? Depois que ele morreu, foi um outro. Quando o outro chegou, ele começou a pregar, e em pouco tempo muitos começaram a se converter. Aí disseram, que tempo perdido com o outro, tinha que ter mandado esse logo no começo, como se a obra fosse feita pelos homens. Quando muitos começaram a se converter e começaram a ficar maravilhados, olha, mas o quê? Está certo que o que você está falando, você está confirmando, mas nós estamos vendo aqui, estamos nos convertendo, sabe por qual razão que eles disseram? Por causa do trabalho daquele outro que ficou aqui décadas, a gente perseguindo, falando mal dele, e ele ficou com a gente até o fim. Então o que ele pregava só podia ser verdade, porque ainda veio outro para continuar o que aquele homem começou. Isso é um apóstolo. Isto é um apóstolo. Quando se desbrava o evangelho e leva para onde não há o evangelho. Mas na igreja no passado, além do apóstolo, tinha o profeta. O apóstolo não era alguém que fincava ali a sua casa, era tenda. Finca a tenda, a estaca da tenda, estabelece a comunidade e vamos embora para outro lugar. Depois que os apóstolos iam, fincaram a tenda, a sua tenda ali, foram levar para outro lugar, mas agora quando estabeleceu-se uma comunidade, tinha uma igreja que ficou para trás. O apóstolo ia. Aí daqui a pouco dentro da igreja, naquela época, tinha os profetas. Os profetas eram aqueles que vinham depois que os apóstolos foram. E profeta não é aquele que vinha para predizer o futuro. Profeta significa aquele que fala com Deus, por Deus, para Deus. Os profetas na igreja no passado eram aqueles que vinham e chegavam assim, olha, o que os apóstolos estabeleceram, nós temos que continuar. Em 1 Coríntios capítulo 14, se dá a seguinte descrição do dom de profecia, que é a atuação do profeta. E o dom de profecia é para exortar, consolar e ensinar também. Os profetas vinham e diziam assim, devemos continuar no princípio que os apóstolos estabeleceram. E o interessante é que esse estabelecimento dos apóstolos era em cima de uma mensagem: Jesus Cristo é o Senhor. Quando você quiser mover para qualquer outra coisa que não seja o senhorio de Jesus Cristo, não é o que os apóstolos pregaram, não é o que a igreja de Cristo continua anunciando. Os profetas faziam o quê? Ficavam ali? Também não. Iam embora, caminhavam. Porque eles tinham que andar de igreja em igreja. O apóstolo vinha e estabelecia, ia embora. Depois de um tempo, os profetas vinham e traziam a palavra de ânimo, de consolo, de exortação, de levantar aquela comunidade. Vamos adiante, vamos continuar aquilo que foi iniciado. E eles iam para outra igreja, iam para outras comunidades. Eles não eram locais, eles eram andarilhos da fé. Aí temos também agora os evangelistas. O profeta é aquele, o apóstolo é aquele que vinha estabelecer a comunidade. O profeta é aquele que vinha depois e falava para a comunidade.
Só que a comunidade tem que crescer, não é verdade? A comunidade tem que crescer. O profeta falava para a comunidade, estabelecida pelos apóstolos. E o evangelista vinha e falava para os que estavam fora, para trazê-los para a comunidade. Interessante isso. Veja como funciona de uma forma interessante. Apóstolo vem, inicia. Vai embora. Profeta vem, encoraja. Não desista, não desanime. Olha, o senhor não sabe, mas nós estamos passando uma luta nesse lugar aqui, estão nos perseguindo. Perseguiram os apóstolos também, vocês não se lembram como é que foram, mas eles estão lá pregando no lugar. Não desista. E dava aquela palavra da parte de Deus, de ânimo, de encorajamento. Aí dizia, mas nós não podemos ficar presos só entre nós não somos um clube. Estou aqui para fortalecer. E onde estão os outros? Onde estão os outros que precisam também estar aqui? Evangelista. Evangelista é aquele que prega o evangelho. Enquanto o profeta vinha e falava para a igreja, o evangelista ia e falava para a sociedade. Para trazê-los para a igreja. O profeta fala para a igreja. Evangelista fala para a sociedade. E traz para dentro da igreja. Mas aí fica uma coisa interessante. Apóstolo estabelece, profeta confirma, evangelista traz. Mas e agora? Se o profeta foi caminhar para outra igreja, se o apóstolo foi estabelecer outra igreja, se o evangelista está buscando na sociedade gente para a igreja, quem toma conta desse povo? Se o apóstolo foi, se o profeta foi, e se o evangelista está caminhando e trazendo mais pessoas, sobrou a responsabilidade para quem? Para os pastores e mestres. Veja como é. Deixa eu dizer uma coisa importante. Muitas pessoas leem esse texto como se fosse hierarquia. O apóstolo é o chefão, o subchefe é o profeta, o vice-chefe, se fosse uma hierarquia, seria o evangelista. O subalterno seria o pastor e mestre. Isso não é uma hierarquia. A igreja, no princípio, não tinha essa palavra, chama-se hierarquia. Hierarquia eclesiástica é uma abominação ao princípio da igreja. A igreja reconhece que se há hierarquia, há uma só, e é a seguinte: nós somos servos de Jesus Cristo com diferentes funções na igreja. Só existe um Senhor. O apóstolo não é o poderoso chefão. E hoje em dia tem gente que, se você chamar ele de pastor, já vi isso mesmo. Certa vez, falando com uma pessoa que eu conhecia como pastor. Então eu disse, pastor fulano. Pastor não, apóstolo. Como se fosse mais. Quase que me deu vontade de falar assim, deixa eu ver se você tem alguma pedrada na testa e alguma chicotada nas costas. Pastor não, apóstolo. E tem gente que é assim, que vai achando que é hierarquia, né? Já viu que até às vezes as próprias pessoas na igreja fazem assim, quantas pessoas estão ali? 3 irmãos e o pastor. Vai, peraí, o pastor não é irmão, não? 3 irmãos e o pastor. Meu irmão, são 4 irmãos. São 4 irmãos. Tem 4 irmãos ali. 4 irmãos, 4 irmãs. Ok, uma coisa que é importante, aqui não é hierarquia, é função, é responsabilidade. O apóstolo não era mais do que o profeta, porque o apóstolo não é um semideus. O apóstolo é um servo de Cristo, como o profeta é um servo de Cristo, como o evangelista é um servo de Cristo, como o pastor é um servo de Cristo. Assim como o apóstolo estabelecia a igreja, o profeta incentivava a igreja, o evangelista buscava para a igreja, o pastor ensina a igreja. A função de ensinar a igreja é do pastor. Essa é a minha responsabilidade. Isso não significa que eu sou mais do que os outros. Significa que eu tenho uma responsabilidade para executar.
E como disse o apóstolo Paulo disse, e ai de mim, se não completar, se não fazer, se não executar a obra que me foi colocada nas mãos. Essa função, essa responsabilidade é do pastor. Por isso são pastores e mestres. A igreja precisa de ter, sim, ela foi estabelecida, essa igreja está estabelecida. Graças a Deus, há quase 30 anos, né? Nós temos essa igreja estabelecida aqui nesse local. Graças a Deus já passaram vários profetas de Deus por esse local, em fortalecendo e incentivando a igreja, dizendo, não desista, não desista, não desista. Evangelistas estão aí, graças a Deus nós temos a Sandra também como evangelista hoje na igreja. Quem disse amém? Foi a Sandra ou foi outra pessoa? Ah, foi. E graças a Deus que vocês também têm pastores nessa igreja. Amém? Obrigado também. Vocês têm o pastor Zé Pedro, vocês têm o pastor Rosevarte que está nessa igreja, e eu tenho a função de ensinar a igreja. Esta é a minha responsabilidade nessa igreja. Por isso que você me ouve sempre falar desse púlpito aqui, é ensinar a palavra de Deus para todos. É ou não é verdade? Você não me ouve daqui do púlpito fazer campanha política para ninguém. Você não me ouve daqui do púlpito fazendo propaganda de nenhum produto, nem de vender Bíblia. Algum irmão chega, cantou, irmão, ele tem o CD dele, é dele, tá? É dele, para ele. É o pregador, ele tem, ok. Mas eu não faço propaganda de produto nenhum, não vendo produto nenhum, portanto, os chamados apóstolos, que tem como Deus o seu ventre, e que para orar por você tem que dar uma oferta. Que você tem que fazer uma campanha de não sei quanto tempo para ficar preso nas marras dele e ofertar toda vez que vai. Isso não é apóstolo. Isso não é pastor. Pastor é aquele que ensina o evangelho de Jesus Cristo. Para uma razão, e aqui eu concluo a mensagem de hoje. Ele deixa claro, precisa-se sim ainda de apóstolos em lugares onde não há igreja. Apóstolo que você tem que mandar limusine para buscá-lo no aeroporto e depois pôr o tapete vermelho, estou fora deles. Vá para onde não há o evangelho, vá lá. Que recebamos profetas de Deus que tragam palavra de Deus à igreja, que vem fortalecer e encorajar a igreja. Que evangelistas continuem trabalhando dentro da igreja para trazer pessoas para o evangelho de Jesus Cristo. E que a igreja continue tendo os seus pastores e mestres, porque aqui é uma função só. A função do pastor é pastorear e ensinar. E que essa função continue, sabe por qual razão? E é isso que nós vamos meditar na semana que vem. Hoje eu encerro. Para que não sejamos levados por qualquer vento de ensino, enganados por homens que fraudulosamente enganam. Sabe quando é que a igreja não é enganada? É quando ela tem Cristo como o Senhor da igreja. Quando ela vive pelo Espírito de Jesus Cristo. Quando ela é comprometida com Cristo e com o seu Evangelho. E quando ela ouve o ensino que é da palavra de Deus. Para não sermos levados por qualquer vento de ensino que aparece. Mas sobre isso, meditaremos semana que vem. Fique de pé comigo nesse instante. Amém?